Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Meu boa noite a todos os ouvintes deste canal. Quem vos fala aqui é o presbítero Cláudio Barreto e eu vou trazer aqui um comentário conciso sobre a lição de número 4 do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Lição que tem por título: A construção do templo enfrentou oposição. Lição de número 4, 26 de julho de 2020. Meus amados e queridos irmãos e amigos, essa lição é por demais especial, principalmente porque está envolvida no contexto de restauração da nação de Israel pós-cativeiro. Essa restauração ela foi envolvida em grandes embates e lutas, em oposições, e essa lição nos mostra a importância do servo de Deus, do adorador, do verdadeiro seguidor de Cristo, estar preparado para enfrentar lutas e dificuldades, confiando sempre no Senhor Jesus Cristo, em Deus, para vencer. O texto de ouro da lição está em Neemias capítulo 4, verso 6, que diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 4, versos 7, 9, 11 a 13, verso 15, 16 e 21 a 24. Queridos, nós temos aqui na introdução da lição número 4, mostrando que o altar havia sido restaurado. Os sacrifícios de adoração a Deus já tinham sido recolocados, o povo já estava pós-cativeiro, com o altar restaurado, fazendo os sacrifícios que a lei de Moisés preconizava, mas precisava a construção do templo ocorrer, e a construção do templo era um evento fundamental, um evento especial para a identificação da nação de Deus e para o povo, culturalmente e religiosamente poder estar centrado na adoração ao Senhor. No ponto número 1 da revista, da lição número 4, o nosso comentarista, saudoso pastor Eurico Bergsten, mostra que os alicerces do templo são lançados, e na ocorrência do lançamento dos alicerces do templo ocorreu grande festa, grande animação, Está lá em Esdras capítulo 3, mostrando a alegria do povo por essa conquista que foi a construção dos alicerces. Mas o interessante é que junto com o júbilo e a alegria também havia a tristeza, porque em comparação ao templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, a glória era menor, o templo era menor. Você encontra em Esdras capítulo 3, verso 4, que os velhos, e os chefes e levitas e sacerdotes anciãos lamentaram e choraram porque a fundação do templo, do segundo templo, sob a liderança de Zorobabel, era menor. Mas essa questão é um detalhe, porque o importante é que o templo, os alicerces do templo haviam sido lançados para a glória de Deus, e o culto, especialmente o culto, estava próximo de ser totalmente restaurado. No subponto 2 do primeiro tópico, nós temos a reedificação do templo, onde o nosso comentarista coloca que a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Está em Esdras capítulo 1, verso 1 e 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Está em 1 Coríntios 3,16. A Igreja de Deus é um mistério, Efésios 3, 5 e 32, que não pode ser compreendido pelo homem natural, 1 Coríntios 2,14. Ora, amados, ele faz uma conexão do avivamento espiritual que estava havendo, do povo pós-exílico, do povo de Deus que estava voltando do cativeiro babilônico, e ele faz essa conexão do avivamento espiritual com a igreja cristã evangélica pentecostal, uma conexão muito interessante, porque realmente esta crença, este avivamento espiritual com a crença do
dos dons do Espírito Santo, a atualidade dos dons do Espírito Santo que motiva a igreja a um avivamento constante, a buscar o dom de Deus, a buscar os dons e as expressões gloriosas de Deus através dos dons do Espírito Santo. Ele coloca no item A: o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, e o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Glória a Deus por este avivamento espiritual. Amados, no segundo ponto está: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Aqui é um ponto central da lição, que essa questão da oposição foi algo muito sério, porque entre os moradores da terra de Israel, quando o povo voltou do cativeiro babilônico, havia os samaritanos. Ao fazer uma pesquisa, eu encontrei que os samaritanos, eles eram um povo miscigenado, né? Na realidade, era a cultura dos reis assírios, ao fazer a dominação de uma nação, repatriar ou recolonizar aquela nação com outros povos para poder tirar a identidade nacional. Então, foi trazido para Samaria 5 povos misturados. Entre eles estavam babilônicos, povos de Cuta, povos de Ava, de Amate e de Sevarvaim. Eles eram os povos samaritanos, uma mistura de povos. E esses povos misturados, na sua mistura, no seu sincretismo, também vinculava o sincretismo religioso. Eles adoravam ao Deus de Israel, que era o Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também adoravam a outros deuses, e isto era reprovado completamente pelo povo de Deus, pela nação de Israel, que tinha aprendido amargamente no cativeiro babilônico que adorar a outros deuses traria pena terrível, castigo terrível, e Deus reprovava completamente o sincretismo. Então veja a dificuldade, porque aqueles povos, eles eram realmente povos opositores. No primeiro ponto, no primeiro item do segundo ponto, entre os moradores da terra estavam os samaritanos, e o interessante é que no contexto eles se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo, né? Se ofereceram para construir também o templo de adoração a Deus, o que de pronto Zorobabel rejeitou, que era o líder político da nação. Zorobabel, ele não aceitou em hipótese alguma, é claro, isso em conselho com os anciãos de Israel, eles rejeitaram a ajuda dos samaritanos. E eu encontrei um importante comentário aqui na Bíblia de Estudo Romã, onde o comentarista colocou algo interessante sobre essa questão, né? Onde os inimigos da nação ofereceram ajuda, só que essa ajuda foi reprovada, primeiramente por Deus, né? E também pelo povo. Está escrito aqui na Bíblia de Estudo Romano que a alegação dos inimigos de que eles também adoravam o Deus de Israel era provavelmente verdadeira. Entretanto, o problema é que eles adoravam ao Deus de Israel junto com os deuses falsos, né, da sua terra natal. Se Zorobabel permitisse que esses povos ajudassem na construção, seria impossível impedir que eles também adorassem ali. Zorobabel e outros repatriados bem sabiam o preço terrível que sua nação tinha pagado por suas práticas sincretistas e jamais poderiam permitir tais práticas novamente. Então, Zorobabel, como líder político da nação de Israel que estava sendo repatriada, ele rejeitou, e isso gerou grande oposição. Os samaritanos ficaram irados por não poderem ajudar e, consequentemente, começaram a trabalhar para atrapalhar, né? Trabalhar para atrapalhar a reconstrução do templo. E a resistência foi grande, viu, queridos? Está escrito aqui no ponto 3 da lição, que como se explica a falta de resistência dos judeus. Os samaritanos se opuseram, ocorreu até a escrita de uma carta, né, que foi direcionada diretamente ao rei, né, ao imperador daquela época, que era Artaxerxes, e ele mandou um edito proibindo a construção do templo. E aí a construção foi parada durante 15 anos. 15 anos que o templo não pôde ser reconstruído. E isso foi algo terrível. Muitos ficaram tristes, muitos ficaram desanimados porque o templo não pôde ser construído devido à ação dos opositores. Mas o que mais chama a atenção é que o povo de Israel ficou acomodado. Eles não lutaram.
Eles não foram contra essa resistência maligna contra a construção do templo de adoração a Deus. E isso é um outro ponto fundamental da lição, que mostra que nós não devemos nos acomodar diante da oposição maligna, né, com relação às vitórias que Deus quer nos dar, às promessas que Deus quer nos garantir. Eles deveriam, os judeus daquela época, especialmente, né, a pessoa do líder político, que era Zorobabel, e também o líder religioso, que era Josué, o sumo sacerdote, eles deveriam ter assumido uma liderança e deveriam ter feito uma representação junto a Artaxerxes, explicando o porquê daquela oposição e que eles não poderiam parar a obra. Mas a lição deixa claro, o nosso comentarista, e o estudo bíblico aprofundado do tema deixa claro que o problema era espiritual. O problema de eles terem se entregado à oposição e terem parado a reconstrução e a obra de Deus durante 15 anos. E o que levou a um total de 21 anos para a construção do segundo templo, né? O templo pós-exílio, o templo que foi construído após o exílio babilônico. Tudo isso porque eles ficaram acomodados, né? Acomodados porque não recorreram à autoridade suprema que era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, ele era uma autoridade superior nessa questão. Ele havia elegido a Ciro e através de Ciro havia o comando para a reconstrução do templo. Então, se eles tivessem recorrido a Deus com confiança, certamente teriam alcançado a vitória bem antes dos 15 anos, né? Mas se acomodaram. Isto serve de lição para nós, né? Que o motivo principal, a razão principal da derrota é a indisposição espiritual, a fraqueza espiritual, o pecado, o distanciamento de Deus, a desobediência aos mandamentos do Senhor. Aqui no terceiro item, do terceiro ponto, ele coloca o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Como eu já citei, Zorobabel 4:6, ele confiava na força do próprio braço para poder fazer a obra de reconstrução do templo e liderar a nação nesse sentido e vencer a oposição, e as forças dele se esgotaram, consequentemente ele não pôde dar sequência à reconstrução. Em Zacarias 4:6 está escrito, esse versículo foi exatamente escrito pelo profeta Zacarias, que profetizou nessa época da reconstrução do templo juntamente com Ageu, mostrando que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Que mensagem maravilhosa para todos nós, que desejamos conquistar coisas poderosas e maravilhosas, sobretudo para a glória de Deus, para o nosso bem-estar pessoal, da nossa família, para o bem-estar da igreja. Mas precisamos recorrer à força de Deus e não à força do nosso braço. Que possamos aprender com esta lição. Zorobabel esgotou a força do braço e não recorreu a quem poderia lhe renovar as forças e lhe habilitar a conquistar a vitória. Josué também, que era o líder religioso, o sumo sacerdote da época, estava com as vestes sujas, está em Zacarias 3:3. Faltou também essa parte de liderança espiritual, por ele estar em pecado, e a veste suja simboliza pecado na vida de Josué, que era o sumo sacerdote da época. Ele faltava a fé e a capacidade espiritual para levar avante a liderança espiritual e levar o povo à oração e à busca de Deus para a conquista da vitória da reconstrução do templo. Meus amados e queridos amigos, ouvintes e irmãos em Cristo Jesus, vamos continuar na nossa postura de busca a Deus, principalmente nesses dias difíceis que vivemos, de pandemia, de desemprego, de dificuldades econômicas, muitos vivendo dificuldades na família. Nós não podemos confiar na força do nosso braço, nem na nossa própria capacidade intelectual e nem na capacidade de comunicar alguma coisa. Não, nós temos que confiar na capacidade que Deus nos dá. E para ter essa capacidade precisamos buscar a Deus em espírito e verdade, adorá-lo com louvor, com ação de graça e com obediência. E assim, buscando através de uma oração sincera e de uma vida consagrada ao Senhor, a vitória para todas as dificuldades que temos que enfrentar, porque Deus nos habilita e nos capacita, e esse poder, ele surge no reino espiritual de Deus, que possamos despertar para esta verdade especial. No ponto 4, para encerrar, está a reação dos samaritanos
quando os judeus cessaram a obra. É óbvio que os samaritanos ficaram muito felizes quando a obra foi parada, porque eles eram inimigos do Senhor, inimigos de Deus e inimigos da nação. Ficaram muito felizes e contaminaram a nação com uma tristeza grande e um desânimo. E coisa triste é quando o desânimo invade a vida de alguém, porque aos desanimados cabe desistir do combate e não buscar a força necessária em Deus para vencer. Que todo desânimo possa ser retirado das nossas vidas, principalmente o desânimo espiritual. Esse é o mais terrível de todos e é a fonte de todo o mal. O desânimo espiritual na busca por Deus, na busca pelo poder de Deus e na busca do poder que vem da sua palavra. Meus amados e queridos irmãos e amigos, os inimigos de Deus, a alegria deles dura pouco. Aqui no subitem 2 do ponto 4 diz que a alegria dos samaritanos, eles tiveram verdadeiramente e se regozijaram pela derrota e pela paralisação da obra de Deus, mas a alegria deles teve fim. A alegria dos inimigos de Deus tem fim. A duração dessa alegria é pouca, porque nesse ponto aí vale até aquele ditado que diz: e quem ri por último, ri melhor. E quem ri por último é aquele que busca a Deus e confia em Deus para vencer. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor é a nossa força, porque é a alegria final, a alegria daquele que teme, que busca a Deus para vencer os embates e as lutas que se avolumam nas nossas vidas. Ok, queridos? Então, o desânimo dos judeus foi algo terrível. Eles ficaram desanimados e não lutaram contra o desânimo. E aí a obra ficou paralisada durante 15 anos. O prejuízo foi muito grande, realmente. Mas graças a Deus que ocorreu a restauração e eles buscaram a força do Senhor. Graças a Deus que a vitória foi do povo de Deus e o segundo templo foi restaurado. Demorou mais tempo, demorou 20 anos, mas no final quem venceu foi o povo de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se entregue a nenhum desânimo, a nenhuma tristeza por causa de alguma derrota que aconteceu, porque essa derrota Deus vai fazer transformar em vitória pelo seu poder e pela sua graça. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, a vitória para você e para a sua família. Amém.